Aí, desculpa, tem, gente. A gente pode ficar mastigando aqui na parte que mastigando. Se não mastigar igual um. Ixi. Vai ser um porco morrendo. Esse amendoim, depois de uns 10, a gente vai subir na pressão, né? Sal. Você sabe qual é a função do amendoim. Subir a pressão. Verdade. Nossa garrafinha, tá? Achei engraçado hoje. Nem vi mais. Vou gravar isso aqui, não? Será que vai entrar alguém? Ó, 2 pessoas. As meninas. Eu agarrei. Ó, a Lara. Que isso? A minha vez vai começar. Amanhã. Eu já vou soltar o vídeo. Tá tudo legal. Calma aí, velho. Deixa eu postar uns stories. É, a pessoa ainda tá lá assim. Agora. Tem que estar aparecendo aí, deixa eu ver. Tô entrando ao vivo agora no Zoom. Olha lá, ó. Tá bem legal aqui, ó. Vamos dar a nossa mentoria. Tamo junto. Pede aí o link no direct. Dois contratos fechados, Lucas. Pô, que Cara, legal. era contrato que já estava arrastando já há semanas. Eu não tinha menor talento para venda, mas eu comecei a perceber, a ter essa sensibilidade com relação ao cliente. Então foi tudo, esses foram os pontos mais principais que eu tenho aprendido nessa imersão nossa. Deixa eu te perguntar um negócio, sei que tem pouco tempo, né, que você começou a assistir, você já teve algum resultado palpável? Tipo assim, você fechou com alguém por causa de alguma coisa que você viu no curso? Sim, sim. Tem noção de quantos você já fez? Eu tive Você foi dois, mais um? porque tive dois fechamentos, que eu não, já era pessoas que eu já tinha falado, mas que não tinham dado muita confiança. E aí eu convidei a pessoa, né, para vir aqui e tal, a gente conversar. Bom, eu fiquei feliz hoje por causa disso, porque a maioria das coisas que você falou, né, é o que está acontecendo com a gente hoje, o que a gente está pecando, agendamento e indicação, que os clientes que eu fechei não pedi indicação e agora não tem, porque se não fizer agendamento, não gira a roda, você vai falir. E o que eu já vou te dar de toque? No começo, às vezes você vai ficar assim, meu Deus, eu tô falando com pouco cliente, os clientes não estão me dando retorno, mas os que te derem retorno vão ser assertivos. Lembra do que eu falei no começo, não se importa com muitos contatos, se importa com gente qualificada que vai fechar. Ó, tô ficando chique. Boa noite. Hã? Tudo ativando. Tá? Ei, cabeçudo. Boa noite, tamo junto. Esse é mais um evento, mais um movimento, mais uma alegria, mais uma aula. E vamos para cima, sempre muito feliz, né, Amandinha? Sempre tudo certo, sempre acontecendo como previsto, dentro do cronograma. Nós estamos muito felizes. Esse é o evento Apocalipse das Vendas, preparado com extremo carinho, com muito amor. Nesses próximos 3 dias, a gente vai preparar. Preparar não, já está preparado, nós vamos fazer. Nós preparamos aí 3 dias especiais de muito conteúdo, onde eu vou pegar desde o início o que eu fiz, as decisões que eu tomei, que eu mudei na minha carreira profissional, o passo a passo que eu uso para vender. Então, vai ser fenomenal. Você vai aprender muita coisa. Nós vamos falar em cima disso.
Começa hoje 19h30 aqui pelo Zoom, termina na quarta-feira 19h30 pelo Zoom também. Não vai estar sendo divulgado, mas vai estar gravado. Você vai receber esse link se você estiver no grupo de WhatsApp para poder assistir, tá? Tamo junto. E já vamos começar pelo começo. Falei isso durante a última semana, que foi a semana de aquecimento. A gente começou um movimento há 2 semanas atrás. Um movimento que o intuito era tirar as pessoas da zoninha de conforto. Um movimento que veio com o intuito de mostrar como os pecados especificamente, e aqui eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de espiritualidade, mas os pecados capitais, como eles afetam nos negócios e nas vendas. A gente veio para isso. Foi para isso que a gente veio realizar nessa penúltima semana, né? Então, em cada dia da semana, a gente levantou um pecado capital e correlacionou ele. Boa, Patrick. O Patrick derrubando as coisas, muito bom. Mas é assim mesmo, é a vida. Que figura, velho. A gente correlacionou esses pecados com todos os erros aí que os profissionais de vendas ou de negócios ou empresários cometem nos seus negócios. Como esses pecados afetam, fazem com que as pessoas não tenham resultado zero, ou baixo resultado, ou vivam na mediocridade. A gente veio correlacionando isso. E a primeira coisa que eu quero falar, esquecendo a semana do aquecimento, já consigo compartilhar minha tela do iPad? É exatamente sobre essa palavra. Sobre essa palavra aqui, ó. Movimento. Que vai ser a primeira dica prática de negócio, de venda, ou da maneira que você quiser entender como isso aqui vai te ajudar. Movimento, ele é gerado através de uma insatisfação. Isso ficou entendido na segunda-feira, quando a gente falou de preguiça. Movimento, ele é gerado através de uma insatisfação. Exemplos práticos. O cara está gordinho e quer emagrecer. A insatisfação gera nele a vontade de emagrecer e através disso, o que ele faz? Ele vai buscar alternativas para emagrecer. Ele vai para a academia, ele vai para uma corrida, ele busca uma dieta. O cara está apertado financeiramente. Ele fica insatisfeito, busca alternativas para conseguir fazer mais dinheiro de alguma maneira. O cara está infeliz no trabalho dele. A insatisfação gera um movimento dele sair de onde ele está para buscar algo onde ele consiga ser mais feliz trabalhando. E é basicamente isso. Insatisfação gera movimento. Porém, em situações de desconforto geram insatisfação. O que gera insatisfação é desconforto e o que gera movimento é insatisfação. Então, uma coisa gera a outra. O que vai gerar para você movimento vai ser desconforto. Só que as pessoas têm maneiras diferentes de encarar o desconforto. Tem gente que encara o desconforto com insatisfação e aí gera um movimento de melhora, né? Esse é o ponto. Agora, tem pessoas que, através do desconforto, se escondem no medo. Se escondem no medo. E é exatamente em cima disso aí que esses pecados capitais agem. Então, a gente falou de ira, a gente falou de preguiça, a gente falou de vaidade, a gente falou de inveja, a gente falou de vários pecados, 7 pecados durante a semana. Lembrando mais uma vez que não é religioso. A gente falou desses pecados e como eles afetam. E a raiz deles vem aqui em cima. Porque as pessoas encaram de maneira diferente o desconforto e insatisfação. Tem pessoas que vão se movimentar através do desconforto, tem pessoas que vão paralisar, porque o medo paralisa. E o que corrige o medo é isso aqui. Então, você consegue entender como essas duas coisas, movimento e medo, elas andam por caminhos opostos, elas não andam de maneira conjunta, porque aquele que é travado pelo medo, ele não gera movimento. E é basicamente dessa maneira que as coisas acontecem, para gerar um movimento em cima das coisas. E relacionado a movimento, agora eu quero trazer para vendas
o que eu faço com você, através daquele movimento da primeira semana, é buscar gerar em você dois sentimentos: ganância ou o próprio medo. Por quê? No mundo das vendas, são esses sentimentos que geram medo. Uma venda é sempre igual a resolver um problema. Vender sempre vai ser igual a resolver problema. Então, o cara que compra um computador está buscando resolver um problema que o computador resolve. O cara que precisa fazer uma ligação, ele compra um celular porque ele precisa resolver o problema de fazer uma ligação, ou mexer no WhatsApp, enfim. Uma venda sempre é realizar a resolução de um problema. E problemas no mundo das vendas são gerados através desse sentimento. Pelo medo de não ter aquele produto ou aquele serviço, ou pela ganância de ter o que aquele produto ou serviço vai oferecer para a pessoa. E é por isso que eu estou te explicando sobre movimento. Porque sem movimento, o seu cliente não vai comprar de você. Sem movimento, seu negócio não vai para frente. Sem movimento, você não vai vender, seu negócio não vai prosperar, não vai entrar dinheiro no seu bolso. Basicamente isso. Ou seja, eu, como profissional, tenho que ter movimento para conseguir fazer o cliente se movimentar. E aí uma coisa muito louca agora. O seu cliente se movimenta pelo medo. Pelo medo de, por exemplo, igual quando eu estou vendendo seguro de vida, o cliente se movimenta pelo medo de não estar protegido. Você não se movimenta pelo mesmo medo. No mundo dos negócios, o medo te trava pela falta de tomada de decisão. E geralmente acontece dessa maneira. E é por isso que eu estou te explicando o movimento. Porque a falta desse movimento, chegando à conclusão de segunda a domingo, de todos os pecados que eu passei, começou lá na preguiça, segunda-feira, foi pela ira, pela vaidade e todos os outros, a avareza, terminando ontem pela inveja. Ficou claro que a falta de movimento é uma das principais raízes para você estar vivendo esses pecados e para estar carregando eles. E aí, quando eu lembro disso, durante esse período, desde 2010 eu trabalho no mundo comercial, desde 2010, então está fazendo 11 anos agora, quando eu comecei lá na Tigre, depois como corretor e vida foi indo. Eu construí aquilo que eu ensino através até das minhas palestras, as decisões que foram determinantes para eu conseguir ter resultado na minha vida. Tomar essas decisões, fazer essas coisas, essas tarefas práticas que hoje o dia de hoje, ele vai ser direcionado para isso. Para te explicar essas decisões, não fossem essas decisões, eu não teria evoluído. E cada um evolui no seu tempo. Graças a Deus eu pude evoluir muito. Mas foi através dessas decisões. E eu vou partilhar com vocês hoje as decisões que eu tomei nesses últimos 11 anos que me fizeram ter o resultado. Essas decisões, como eu falei, geralmente eu só passo em palestras, que me contratam, que me levam, mas eu vou abrir aqui para vocês hoje, tá? Antes disso, eu quero pedir, por favor, um café para os bastidores. Eu gostei da minha franja. Você gostou da minha franja, Patricão? Tá bonita a minha franja? Deixa eu mostrar para vocês aqui em primeira mão, ó. Você que está assistindo ou vai assistir. A caneca, o que está escrito aqui, Patrick? Cafés fecham negócios. Quem virar aluno da comunidade vai ter a canequinha. Olha o que tem atrás aqui, ó. A mãozinha. Opa, ao contrário aqui. A mãozinha. Não, a mãozinha está no meio. Cafezinho. Aí, ó. Isso é fera, hein, Patrão? Cafezinho, mãozinha, pastinha. Cafés fecham negócios. Curtiu, Patrão? Você que pensou? Sim. Parabéns. Aqui nessa empresa não existem donos de ideias. Vamos lá. Vou partilhar minha tela mais uma vez. Espera só meu café chegar. Deixa eu abrir o negócio aqui. Ver se está tudo certo.
Meu café está vindo. E aí nós vamos falar. Ai, você é uma figura, viu, Amandinha? Tela. Ver se vai aparecer ali. Muito obrigado. Quer dar um oi para as pessoas aqui? Dá um oi pras Opa. pessoas. Tudo jóia? Quem são as pessoas, no caso? Nossa. Boa noite para nós. Sempre com alegria. Sempre, né, Amandinha? Depois isso aí vai virar um recorde ano que vem, tá? Vai virar coisa demais. Vai virar coisa demais. Nós vamos chorar muito ainda. Quem tiver aqui, né? Né, Patricão? Porque a estrada tá aí, né? Obrigado. Então vamos começar a entender aqui quais foram as decisões que eu tomei que me trouxeram muito retorno, e eu falo com muita segurança hoje que a pessoa que aplica essas decisões em qualquer que seja o negócio, eu não estou falando só de venda, na sua empresa, na sua vida, nas vendas, em tudo. Se você aplicar isso aqui que eu vou te falar, eu tenho certeza que você vai ter retorno. A primeira decisão que eu tomei, Patrão, você sabe qual que é essa primeira decisão aqui? Você está me acompanhando nas palestras. Qual que é? Tem uma história, se você der o Google aí agora, você vai encontrar. O nome do cara é muito difícil, mas como eu estou aqui com o meu computador, eu vou pesquisar. Eu tenho esse direito. Vamos procurar aqui o nome do cara. Eu não lembro, é muito difícil o nome dele. É Pablo alguma coisa, eu acho. Não é Marçal. Queime os barcos. Conquista. Ó, queime os navios. Cadê o nome do cara? Queimar as naus, é isso aqui. Agatocles. Agatocles é o nome do cara. Ele era um tirano de Siracusa. Agatocles, um tirano de Siracusa. O que essa história retrata? Que numa expedição marítima contra Cartago, ele foi conquistar esse lugar, Cartago, o Agatocles. Ao chegar nessa ilha, ele deu uma ordem para os liderados dele, que era o quê? Queimem todos os barcos. Queimem as naus, né? No linguajar dele é queimem as naus. Só tinha um problema ao queimar os barcos. Caso eles não conseguissem conquistar aquele lugar, não tinha como retroceder. Não tinha como bater em retirada, como fazia antigamente nas guerras. Quando você está perdendo uma guerra, você bate em retirada. Não tinha como. Porque ele queimou os barcos, era uma ilha. E a galera espantou, falou, Agatocles, como assim queima os barcos? Ele falou, ou a gente vai conquistar essa ilha, ou nós vamos morrer aqui tentando. Qual que é a frase sobre tentar aqui da Lauren, Patrick? Quem tenta é o capeta. É ele que faz isso. A gente faz, dá o nosso melhor para fazer. Qual que foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida, principalmente em 2012, quando eu me tornei corretor de imóveis? Queimei, vou escrever maior aqui. Queimar o barco. Ó, ficou bonita a minha letra. Hã? Ficou ruim? O que é queimar o barco? Deixa eu falar um negócio para você sério agora. Vou ser mais sério daqui para frente. O que é queimar o barco? O plano A muitas vezes só dá errado porque você fica pensando num plano B. Eu vi o Jorge Jota falar isso e fez muito sentido. Toda pessoa que põe na cabeça dela que aquele negócio que ela pôs a mão vai dar certo, ela não definiu o momento, ela não sabe quando ou de que maneira, mas ela definiu que vai dar certo, aquilo dá certo. Porque ela queimou o barco. Ela não deu margem para voltar. Ela não deu margem para vamos ver o que dá. Você quer ver uma pessoa que dificilmente ela vai ter sucesso no negócio dela? É quando ela fala assim, vou ver o que dá. Vamos ver o que dá. Essa pessoa não vai ter retorno no negócio dela. As pessoas que têm grandes resultados nas coisas que elas fazem, elas simplesmente colocam na cabeça dela
que de alguma maneira aquilo que elas vão fazer já deu certo. E aí, só dá errado se você desistir. Só dá errado se você desistir. Esse lançamento que a gente está fazendo agora, o planejamento dele era totalmente diferente. E a gente teve que mudar tudo no meio do caminho, por uma série de coisas. Mas ele vai acontecer ainda que não tenha nenhuma pessoa assistindo a aula. Porque só dá errado se desistir. E é isso que você tem que pôr na sua cabeça. Essa é a diferença entre ser e estar. Falo muito do mercado imobiliário, primeiro porque eu gosto muito. Eu sei, meu amor. Por isso que eu te amo muito. Porque você está sempre me apoiando. E não é uma brincadeira isso, apesar da Amanda estar rindo. É verdade, a Amanda riu aqui. Mas você não sabe o quanto ter uma pessoa assistindo a sua aula é importante. É verdade. Então, por isso que eu fico feliz que vocês estão. Vocês 4 estão. Isso é importante para mim. Espero que vocês saibam disso. Qual que é a diferença de ser e estar? Eu dou muito o exemplo do mercado imobiliário para isso. Muitos corretores estão corretores, eles não são. Eles estão vendo o que que dá. Hoje é dia 9 de agosto de 2021, o mercado imobiliário está uma loucura. Os imóveis estão hipervalorizados, estão acontecendo negócio o tempo inteiro. E sabe o que que acontece? Muitas pessoas estão entrando para ver o que que dá, para ver o que que está acontecendo. Se não der nada, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Esse cara está dando margem para dar errado. Quantos profissionais do marketing multinível pensam assim? Vou fazer esse negócio aqui como um apoio para ver o que que dá. E assim são várias outras coisas. Vou vender isso para ver o que que dá. E como eu falo de coisas comerciais a todo momento, de vendas, de assuntos comerciais, é o que mais tem é vendedor que está desse jeito. Vou passar por ali para ver o que que dá. Enquanto você estiver vendo o que que dá, eu tenho certeza o que que vai acontecer, não vai dar em nada. Sempre vai ser um profissional medíocre, sempre vai ser um profissional médio para baixo. Aí não vai ganhar dinheiro, vai ficar cheio de dívida, vai ficar com os boletos atrasados, vai ficar triste, vai ser uma pessoa frustrada, vai ficar sempre olhando para coisas para fora, nunca vai olhar para o negócio, porque está sempre buscando ver o que que dá. Então, o que que é queimar o barco? E essa foi a primeira atitude que eu tomei lá em 2012, que mudou realmente todo o resto do trajeto, mudou por causa dessa decisão. Eu simplesmente nunca pensei em desistir. Eu simplesmente nunca pensei em voltar atrás. Eu simplesmente nunca tive a margem de buscar fazer outra coisa. Nem quando eu não tinha dinheiro para comer, nem quando me faltava roupa direito para vestir, que eu tinha que pegar a terno emprestado dos outros, que eu tinha que pegar dinheiro com a minha avó, que é costureira e quase não ganha dinheiro para abastecer minha motinha. Eu nunca pensei em desistir. Eu nunca dei essa margem. E essa margem é você que dá. É você que dá essa margem. Não é o mercado, não são as pessoas que trabalham para você, com você. É você que dá essa margem para saber se vai dar certo ou não. Porque só dá errado se você desistir. E eu acredito que isso ficou claro. Então, o que eu vi várias vezes corretores fazerem? O cara é corretor e Uber. Lucas, mas eu preciso pagar minha conta de energia. Eu preciso comprar comida para o meu filho. Tem que ter data para acabar. Não pode se acostumar com isso. Aí o que acontece com as pessoas? Elas se acostumam. Acostumam com o fracasso. Se acostumar com o fracasso, velho. Lembra do que eu falei no movimento, no começo? Ele vem de onde? Da insatisfação. Acostumar é não estar insatisfeito. E é a insatisfação que vai gerar movimento. Primeira tarefa prática que eu quero te passar hoje. Queima o barco.
Se você ainda não sabe se o que você faz é o que você quer, seja justo com você, velho. Seja justo. Põe data para acabar esse sentimento. Vou ver o que dá. Não, até quando você vai ficar vendo o que dá? Até quando você vai ficar vendo isso? Não, não vai dar certo. Essa foi a primeira atitude. Eu fechei toda a porta que me fazia voltar para trás. Estou fazendo isso de novo agora, hein? Estou fazendo isso de novo agora. Fechando a porta que me dá qualquer margem de voltar para trás. Só para frente. Queimar os barcos. Queimar todo o barco que é responsável por te levar para trás. Entendida a primeira atitude? Vamos para a próxima? Mentalidade dia 1. Eu lembro que eu fiz uma entrevista de emprego uma vez. Na verdade, nem foi uma entrevista de emprego. Em 2012, eu estava na Tigre, Tubos e Conexões, e eu queria ganhar mais dinheiro. Fazer mais dinheiro. Porque ganhar, nem pai e mãe tá dando mais, né? Queria fazer mais dinheiro. E eu fui procurar anúncio. Fui ver anúncio de emprego e tudo. E apareceu para mim no Facebook, na época, um anúncio da My Broker Imobiliária. E aí eu fui pensar, ué, corretor, cara, como é que é o trabalho de corretor? E aí, teoricamente, eu fui para uma entrevista. Mandei e-mail, quero ir conversar aí, fui para uma entrevista. Como é que é quando a gente vai para uma entrevista de emprego? Como é que é quando a gente vai para o primeiro encontro com a namorada, com o namorado? Como é que é, Paticão, quando você foi no primeiro encontro com seu namorado? Fui cheirosão. Foi cheiroso? Cabelinho na régua. Igual agora, tá seu cabelo penteadinho. Tá bonito seu cabelo. Roupinha nova. Roupinha novinha. Você pôs sua melhor estica, né? Foi. Tem até um Omilha. Aí, eu tive um desse, uma Miriam. Acho que eu tinha dado uns pega na Lara com uma Miriam já. Você põe sua melhor roupa, velho. Você põe sua melhor roupa, você põe seu melhor sorriso, você põe seu melhor ânimo. Tudo é o melhor, porque é a primeira vez. E a primeira vez tem um gosto especial. Ficou estranho, hein? Se fizer um recorde dessa parte. Vai achar que eu sou a Kátia Damasceno. Mas a primeira vez que você vai fazer isso tem um gosto especial. Você vai da melhor maneira preparado. Eu estava lendo um livro e depois vi um vídeo. Primeiro, caminho inverso. Vi um vídeo e depois vi o livro do Jeff Bezos. E ele conta que uma das culturas que está impressa na Amazon é a mentalidade Day One. Meu inglês está perfeito. Day One na Amazon. Os funcionários são treinados para trabalharem como se fosse o dia 1 deles. Por quê? Como é que é o seu primeiro dia de namoro? Como é que é o seu primeiro dia de trabalho? Você está no maior tesão do mundo. Você está feliz da vida. A lâmpada do lugar que você trabalha é lindo. O gerente é o melhor, o diretor é o melhor. O ambiente é lindo, o ambiente é maravilhoso. Tudo é muito bom, tudo é muito gostoso, cara. Como é bom, nossa, como é legal esse ambiente que eu tô. As pessoas são gente boa, conheci o cara gente boa. Esse é o dia 1, é a primeira semana, é o primeiro mês. Como é que é depois de 2 meses? Como é que é depois de 1 ano? Por que você começou a falar mal do seu ambiente de trabalho? Por que aquele lugar não serve mais? Por que aquelas pessoas já não são tão boas? Por que o seu produto já não é tão bom? Salvo algumas pequenas exceções, quem mudou não foi o lugar, foi você. Você já não consegue visualizar mais aquele lugar como o lugar do dia 1. E aí o que acontece com o seu ânimo? Cai. Você já está desanimado, você já está insatisfeito, você já está ingrato, você já não está gostando, já não é tão bom assim. Você já não consegue mais. Qual foi uma atitude que eu busco até hoje? E essa é uma guerra, porque até hoje é uma guerra isso. A melhoria constante. Mentalidade do dia 1.
Mentalidade do dia 1, mentalidade do dia 1, mentalidade do dia 1. É sempre o primeiro dia, sempre o melhor dia, sempre a melhor roupa, é sempre o melhor sorriso, é sempre o melhor ânimo, é sempre agradecer pelo lugar que eu sento, pelo ar-condicionado que é bom, pelo café que tem no lugar, pelas pessoas que estão no lugar. É sempre você olhar o lado bom daquele lugar, porque deixa eu te falar, todo lugar tem coisas boas, como tem coisas que não são tão boas também. Mas é melhor eu olhar para aquilo que é bom, né? É muito melhor eu olhar para aquilo que é bom. E essa é a mentalidade do dia 1. Qual que é a tarefa que eu te passo agora? Assistir esse vídeo aqui, ó. Tá exatamente com essa thumb aqui. Tá no canal Buy and Hold. Tá gostando do meu inglês, Amandinha? Tá perfeito, né? É estranho aquele cara. Assista esse vídeo, Mentalidade Dia 1, e você vai entender mais sobre isso. Porque essa foi uma decisão que eu tomei que fez toda a diferença nos meus negócios, na minha vida, enfim. Toda a diferença. Próxima decisão. Todos nós somos empresa. Pensar como uma empresa, e isso é determinante para um profissional autônomo, para o vendedor, para o corretor, para o advogado, para o nutricionista, para o médico, para todo mundo. Todo mundo tem que pensar numa empresa. Porque uma empresa necessita de administração, necessita de controle financeiro, necessita de rotina, necessita de planejamento e 1 milhão de outras coisas. É um exemplo muito prático que eu dou. Uma empresa que está com a porta fechada, ela não está faturando. E aí, o que acontece muitas vezes com um profissional autônomo? Ele se perde na liberdade que ele tem. Ele se perde nessa liberdade. Ele tem a liberdade de desenhar os horários dele, ele tem a liberdade de trabalhar quando ele quiser, ele tem a liberdade de criar o cronograma dele, mas ele usa isso para o ruim. Ele usa isso para o ruim. Tem menos produtividade, descontrole financeiro absurdo, não tem rotina, não faz administração burocrática das coisas, o trabalho braçal tem que ser feito. Organização, documentos. A maioria dos profissionais comerciais que eu conheço são a zona. Eles não têm um CRM, não têm um controle pessoal, não sabem quem são os clientes, não têm horário de trabalho. Eu conheci uma profissional fantástica, para mim, a principal profissional da Prudential, ela se chama Karina Bruni, uma pessoa fantástica. E num evento, eu conversando com ela, ela falou assim, minha cabeça mudou, a chave da minha cabeça mudou o dia que eu pensei assim, se eu trabalhar como um seletista, um carteira assinada das 8 às 18, eu vou ter sucesso nesse negócio. E se eu trabalhar além disso, eu vou ter ainda mais. Por quê? O negócio Prudential é um negócio 100% variável de horários. Então, se ela consegue trabalhar diariamente com o mesmo cronograma, ela consegue ter sucesso. Então, o pensamento PJ desencadeia na sua cabeça uma série de decisões. Tipo, por exemplo, qual que é a minha cultura de atendimento? Qual que é o meu perfil de cliente? Qual que é o reinvestimento que eu vou fazer? Conheço profissionais que nunca investiram numa roupa melhor para atender um cliente, nunca investiram num celular melhor. Nunca pensaram com a cultura de reinvestimento. Vende para pegar o dinheiro e torrar o dinheiro. Só para isso. E a empresa que não reinveste, ela cresce? E a empresa que decide fechar segunda, terça à tarde, ela cresce? A empresa que não tem rotina, que não pensa, não tem planejamento de crescimento.
Então, esse pensar como empresa, para mim, foi determinante nos resultados que eu tive minha vida toda. Minha vida toda. Foi importantíssimo. Importantíssimo esse pensamento como PJ. Qual que é a tarefa prática? Vou apagar aqui que eu vou escrever para você. Lembre-se, você que está assistindo em algum momento, se você não fizer as tarefinhas, não adiantou nada. Qual que é a tarefa prática? Sentar, desenvolver cronograma, planejamento financeiro, planejamento cultural da empresa. Lucas, o que é planejamento cultural? Qual que é a comunicação? Por exemplo, estou voltando para o mercado imobiliário, vou pegar minha empresa aqui e vou virar o canhão dela para vender imóvel agora. Peguei os meninos aqui, o Patrick, a Amanda, a Gabi, fui lá na imobiliária que eu vou ser parceiro comercial. Gente, olha aqui a cultura da empresa, olha como o pessoal trabalha, olha como é o desenvolvimento, olha como é isso aqui, tal, 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 tal. Fui fazer isso. Cultura, isso é desenvolvimento de cultura. Qual que é a comunicação que eu vou ter? Qual que é o meu cronograma, minha rotina? Qual que é a rotina? Quanto que eu vou reinvestir aqui no financeiro? Em produto, em aparelho, sei lá. Isso aqui se resume a uma coisa, uma palavra chique. Business plan, que é plano de negócio. Tá ficando bem nítido, né? Plano de negócio. Qual que é o seu plano de negócio, pensando como empresa? Esse é o pensamento. Então, essa foi mais uma decisão que eu tomei. Achou aí, Patrick? Tá com sono, Patrick? Você tá meio amassado? Opa, quer um cafezinho? Tá mandando bem, Patrick. Já assistiu o Rock, Patrick? Gostou? Você tinha visto antes? E depois você assistiu os outros? Ué, você gostou do discurso dele? Ninguém vai bater tão forte como a vida, não? Esse discurso é um ícone. Isso aqui ficou bom, hein, Patrão? Esse microfone aqui. Parabéns. Essa foi outra decisão que eu tomei. O Rock, que é esse lutador aí, que tá bem bonito aí na tela para você. Qual que é a principal característica do Rock no filme? Ele não é conhecido por ser o mais técnico, o que bate mais. Ele é conhecido por ser o que mais apanha. E o que mais aguenta apanhar. Isso aqui é uma decisão. O que eu falei no começo? Só dá errado se desistir. A gente está preparando isso aqui tudo há quase um mês, né, gente? Um mês nós estamos preparando isso. A gente está preparando isso aqui que está acontecendo hoje há um mês. A gente fez planos, tivemos ideias, investiu muito tempo. Teve um dia que eu saí daqui gravando 2 da manhã, eu e o Patrick, gravando vídeos, bolamos ideia, uma série de coisas. Bolando que esse seria um grande lançamento. No meio do caminho aconteceram diversos imprevistos. Essa é uma porrada que a gente está tomando. De verdade, é uma porrada que a gente está tomando. Como é que nós estamos tomando essa porrada? Como que você está tomando essa porrada, Patrick? De maneira leve. De maneira leve. Por quê? Graças a Deus eu apanhei muito na vida. Então, essa é mais uma porrada. Saber apanhar é uma decisão. Saber apanhar é uma decisão. Então, como o próprio Rock disse no filme, não vai ser às vezes que você ganhou o troféu, foi premiado, foi o melhor e tudo mais. Não é disso que se trata. É das vezes que você apanhou. Essas são as vezes que vão te formar, que vão te fazer mais forte, que vão te fazer crescer. Lá na Bíblia, já antigo, está escrito, melhor a casa onde há luto, porque nela tem ensino. Ali é avaliado onde foi o erro, o que está sendo feito, o que pode ser melhorado.
Porque a maioria das pessoas não queimaram o barco, que eu falei lá no começo. Então, elas não aguentam apanhar. Você só vai aguentar ser igual o Rock, apanhar pra cacete, se você queimar o barco. Então, todas essas decisões são conectadas. Como tudo na vida, a hora que eu vou ensinar, eu vejo que é um círculo realmente, que é tudo conectado. Que uma coisa não vai acontecer se você não tiver tomado uma primeira decisão. É isso que eu tenho visto cada dia mais. Então, esse tomar porradas é uma decisão. Esse tomar porradas é uma grande decisão. E talvez vai ser a principal decisão que você vai tomar na sua vida. Porque vai tomar muito. E durante a semana a gente falou sobre, por exemplo, o profissional invejoso. O profissional invejoso, ele sempre terceiriza os fracassos dele. A pessoa que toma não, que apanha, que consegue passar por esse momento, ela passa de maneira antifrágil. E aí, durante muitos anos, se falou na palavra resiliência. Resiliência. E nos últimos anos tem se falado da antifragilidade. O Nassim Taleb, que é um autor, ele traz o livro Antifrágil. E ele basicamente explica o seguinte: o resiliente é aquele que aguenta apanhar. Só que ele sofre aquelas consequências ali do que ele apanhou e ele mantém no estado que ele apanhou. Exemplo prático. Se eu pego uma garrafa de latinha, de alumínio, de Guaraná, e eu amasso ela, ela foi resiliente porque ela aguentou. Mas ela ficou ali amassada. Ela ficou baixinha, amassada. A garrafa de Guaraná ela é uma garrafa resiliente. Em contrapartida, a garrafa de plástico, ela é uma garrafa antifrágil. Porque se eu amasso ela e torço, ela volta. Talvez não no estado perfeito, mas ela volta. O Nassim Taleb defende que o antifrágil ele volte melhor depois da porrada que ele tomou. Então, aquele que volta melhor depois da porrada que ele toma, ele é antifrágil. E é isso. Esse cara sempre volta melhor depois da surra que ele toma. Mais preparados, mais pronto, já sabendo o caminho, já sabendo o atalho. Essa foi uma decisão que eu decidi tomar também. Aprender com as porradas. De maneira prática, como é que eu fiz isso aqui ao longo da vida? Agora eu vou falar de atendimento, né? De todo cliente que você atende, você pode extrair coisas boas ou coisas ruins que você fez. Qual que é a tarefa prática que eu, Lucas, faço? Toda vez que eu saio num cliente, eu faço um feedback meu. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Para que eu possa melhorar. O que eu poderia ter feito melhor nesse atendimento? Isso me faz um profissional melhor. Essa é uma tarefa bem prática. Após cada reunião, após cada atendimento que você fizer, o que eu poderia ter feito de bom? O que eu poderia ter feito de ruim para melhorar? Basicamente isso. Essa é uma tarefa muito prática. E eu vou passar uma tarefa gostosa aqui que acho que você vai gostar. Assiste o filme do Rock. É muito bom. Assiste, você vai entender o que é apanhar e continuar lutando. Essa é uma característica que nós temos que ter. Próxima atitude é a raiz dos pecados. Na quarta-feira vai sair a entrevista, que era para ser hoje, mas vai sair na quarta, por questões técnicas. Sou eu, no caso. Na quarta-feira vai sair a entrevista com aquele que a gente chamou de pai dos pecados. E você vai entender que ele, na verdade, ele é um pecado. E é exatamente esse aqui que está sendo citado agora.
que é o vitimismo. O vitimismo. Vitimismo, ele é basicamente você terceirizar a culpa. Deu ruim. Vai dar tudo certo. Estamos voltando, família. Salve, salve, família. Calma. Voltamos. O que é terceirizar a culpa? Tudo que acontece na sua vida, onde você está hoje, é um mérito seu. Pro bom e pro ruim, tá? É um mérito seu. Então, a condição financeira que você está hoje é culpa sua. A condição física que você está hoje é culpa sua. A condição profissional que você está hoje é culpa sua. Não é do mercado, não é do gerente, não é do diretor, não é do seu pai, não é da sua mãe. Está funcionando meu telefone? Agora tá. Tá dando uma falha lá. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Voltou agora. Tinha dado essa falha da outra vez. Voltou? Vocês estão ouvindo a gente para me falar se tá bom ou não? Oi. Ok. Obrigado por estarem ouvindo o áudio. Esse lugar que você está exatamente hoje é culpa sua. Por bom ou por ruim, para tudo. Essa decisão lá atrás, eu tomei ela e muito bom para mim. A culpa é sempre minha. Cara, errei, a culpa é minha. Conquistei, a culpa é minha também. Tudo é culpa minha. Isso aqui vai mudar a sua vida. Eu posso te dar certeza. Na entrevista que vai sair dia 11, você vai entender melhor. Mas esse vitimismo é a raiz de tudo de ruim que acontece hoje. E ninguém fala sobre isso. Ele desencadeia todos os outros erros. O vitimismo cria pessoas invejosas, preguiçosas, nervosas, frustradas, com medo. O vitimismo. Ah, não sei porque foi eu, a culpa é sempre do terceiro. Tem um livro, e essa é a tarefa, que se chama Na Raça. Na Raça. Isso aqui é uma biografia do Guilherme Benchimol, fundador da XP. E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá, bem simples, é quando ele fala: o dia que eu decidi me culpar por tudo que acontecia na XP, a empresa decolou. Por quê? Quando você entende que é sempre culpa sua, o seu foco muda totalmente para resultado. E é basicamente isso. Muda para resultado, para correção de problemas. Porque se o problema é sempre você, o que eu posso fazer para que isso seja corrigido? Então, essa decisão é importantíssima. E é uma das decisões que eu tomei. Então, qual que é a tarefa disso aqui? Ler esse livro, Na Raça. E a partir de agora, isso é uma construção, né? Você não, do dia para a noite, você não vai mudar isso aqui, não. Você vai ter que ir vendo. Você vai começar a enxergar para as coisas de maneira diferente. O que que eu posso fazer para corrigir isso? O que que eu posso fazer para conduzir isso de maneira melhor? E aquilo que não couber a você fazer, está resolvido já. Sabe por quê? Você vai eliminar expectativas. Quando você é um terceirizador de culpa, você cria expectativas em outras pessoas. E é muito melhor você criar um gado, por exemplo, que vai te dar retorno. Muito melhor, muito melhor. Ficar criando expectativa nos outros, não. Tá? Então, essa foi mais uma decisão que eu tomei. Outra decisão, essa aqui no meio comercial. Cara bonito, né? Vou desenhar ele aqui. Essa aqui foi na decisão comercial. Idiota, né? Que eu tomei. Demitir cliente.
Lucas, o que é demitir cliente? É você demitir um cliente, realmente. Não quero mais atender esse cara, não. Mas não é todo mundo, não, tá? Existe uma linha tênue entre você ser preguiçoso e não querer atender o povo e demitir cliente. Demitir cliente é demitir o cliente que é leiloeiro, quer te passar para trás, quer pedir para você baixar a sua comissão. É o cliente que te distrata, é o cliente que te ofende, é o cliente enrolador. O cliente enrolador é o pior. Sabe por que ele é o pior? Porque ele é legal. Aí ele fica assim, cara, semana que vem eu te falo. 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 Quando vê, passou 10 anos já e vira aquele meme do Titanic. Já faz 84 anos e ele tá pensando ainda. E ele gera uma expectativa em você tão grande, mas tão grande, porque você sempre tá achando que vai fechar com esse cara. Mas deixa eu te contar, você não vai fechar com ele. Infelizmente, você não vai fechar com ele. Demitir clientes é você ter de maneira organizada, uma planilha pelo menos, onde você filtre esse cliente por uma classificação, talvez, qual que é o estágio que esse cara tá, qual que é o perfil dele, e você ir limpando aquilo que não faz mais sentido para você. Isso aqui foi uma virada de chave no meu negócio. Você vai limpando, você vai jogando fora. Por quê? 2 clientes não ocupam o mesmo espaço. Então, para o cliente bom vir e chegar, você precisa eliminar o ruim, senão esquece. Você não vai ter retorno. Então, elimine esses clientes ruins. Demita clientes ruins. Tá? Porém, e concretizando aqui, sobre as decisões, você não vai conseguir fazer nada disso que eu te falei se você não tiver um mapa claro na sua cabeça do que você quer para sua vida. Você achou que era meu? Just the way. Você não vai conseguir fazer nada se você não tiver claro na sua cabeça o que você quer para sua vida. Porque não importa se as conquistas que você quer sejam materiais, financeiras, profissionais, existe uma razão para você querer conquistar as coisas. E essa razão é emocional. Ela não é palpável. Ela é emocional. E aí você tem que deixar mais claro possível para você mesmo aquilo que você quer. Tem que ser palpável, você tem que conseguir pegar, tem que conseguir ver. É daí que vem a ideia da ambiência. Porque o ser humano, ele é conectado a progresso. Então, quando você faz a viagem dos seus sonhos, você bota o pitch igual tá aqui. Vê se está falhando o microfone. Quando aparece essa mensagem é porque falha. Voltou já. Quando você faz essa viagem, quando você vai para Paris nessa viagem, quando você compra o seu porquinho da Índia, quando você compra o carro ou compra um iPad, você está progredindo na sua cabeça. Aí sim vem para o palpável, vem para o tangível. Mas isso tudo é movido por algo emocional, que é a vontade de progredir. Lucas, como é que eu faço isso se tornar algo bem tangível? Metas claras. Bem coach, bem clichê, mas o clichê só é clichê porque dá certo. Então, se você não tem um quadro dos sonhos, um quadro de metas, você está perdido na vida. Porque quando você não tem claro para onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Ou você chega em qualquer lugar que não está planejado. É dessa maneira. É isso que acontece. Tarefa prática. Desenhe um quadro. Pode ser desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um exemplo claro. Tem alguém querendo entrar no Zoom. O Patrick. Deixa eu liberar o Patrick. Ele quer entrar. Tarefa prática. Desenhar seu quadro dos sonhos. E paralelo a esse quadro, você vai colocar a data das coisas.
e transformar isso em maneira mensurável. O que é mensurável? Ah, quero uma Tucson aqui. Que cor que você quer a Tucson? Que ano que é a Tucson? Que data que você quer essa Tucson? Então, eu quero a Tucson prata até janeiro de 2022. Isso é palpável. Aí você sabe para onde você vai. E aí, tudo isso que eu falei é uma construção, dá trabalho, não é do dia para a noite. Mas vale a pena. Eu falei várias vezes sobre essa foto aqui, que é especial para mim. Minha mãe, eu, minha esposa, minha sogra, lá no Havaí, sendo reconhecido. Melhor do estado de Goiás, premiado, carregando a bandeira, sendo reconhecido na frente de milhares de pessoas. Grande conquista profissional. Isso aqui só aconteceu em 2019 porque foi uma construção desde 2010. O que o Ícaro de Carvalho fala? Me dá 10 anos. Não à toa, foram 10 anos aí, né, praticamente. Não quer dizer que no meio do caminho você não vai conquistar nada. Mas quer dizer que você está conquistando algumas coisas e construindo grandes momentos. E aí eu levo para uma frase do Ender de Carvalho, que é o quê? Cara, lá na frente a conta fecha. Toda noite sem dormir, todo dia acordando 4 da manhã, viajando para ir atender cliente, todo dia trabalhando até tarde, tá aqui no escritório até depois das 9, a mulher grávida em casa, você querendo ir embora. Tudo isso vale a pena lá na frente. A conta fecha. Mas só dá errado se desistir. E a melhor coisa que você faz é fazer isso de maneira convicta, sabendo onde você quer chegar, tendo claro onde você quer chegar. E aí é buscar esse alvo sem desistir. Sem olhar para o tempo dos outros, sem olhar esse conseguiu tanto. Não. É você, com você mesmo, que vai fechar essa conta lá na frente. A alegria da conquista é maior que a dor do trabalho. A alegria da conquista é maior que a dor do trabalho. Então, toda essa dor que você está sentindo agora, se esforçando, fazendo algo que te tira da zona de conforto, que teoricamente te faz mal agora, te desequilibra, é maior, é menor do que a alegria lá na frente da conquista. Isso é importantíssimo. E por último, não menos importante, eu me permiti errar. Você acha que não? Eu não me permiti errar, não. Se permitir errar, cara. Se permitir errar. Vai errar, vai dar errado várias vezes. Não quer dizer que às vezes vai ser compreensível, né, Patrick? Mas tem que se permitir errar. Olha o que o Michael Jordan falou. Errei mais de 9.000 cestas, perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo final e falhei. Eu tenho uma história repleta de fracassos e falhas, e é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Se permitir errar. Parece que cada dia mais eu continuo errando, é um negócio incrível. Mas cada dia mais a gente vai crescendo. Sem erro, não há crescimento. Sem erro, não há crescimento. Enquanto você não se permitir errar, sua vida vai ser comum, medíocre e pequena. Hoje foi o primeiro dia do nosso Apocalipse das Vendas. Amanhã a gente está aqui ao vivo de novo às 19h30.
Na terça e quarta-feira eu vou ensinar para você o que é uma egrégora, como é que ela funciona, qual que é o significado disso, a força de uma comunidade e como um processo definido, um passo a passo bem desenhado, vão fazer toda a diferença no seu negócio. Como saber onde pisar, como pisar, por onde caminhar, como ter um mentor vai atalhar na sua vida as conquistas que você quer. Tamo junto. Esse foi o nosso primeiro dia e até amanhã. É isso.